O Gustavo Soler está aqui com a gente, o Tite segue falando em entrevista coletiva, teve convocação. Oi Soler, boa tarde. Tudo bom, Ronald, Zaidan, Gabi, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Exatamente, Ronald, temos agora a palavra do técnico Tite, então vamos ouvir o técnico da Seleção Brasileira. Daqui a pouco a gente traz novamente os convocados para essas duas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. Voltar e tá com mais ritmo, talvez sim. Talvez sim. Da mesma forma, quem vai jogar, não é o nosso caso, mas quem vai jogar na Bolívia vai sofrer muito com a altitude, vai também, nesse aspecto, ela vai sofrer com o ritmo e com a altitude. Essa experiência a gente tem e sabe da dificuldade que tem. Aliás, dos 23 jogos que a gente fez oficiais, nós estávamos conversando ontem, presidente, a Bolívia lá foi um dos 3 jogos que a gente não fez gol. Todos eles a gente fez gol e me lembro mas enfim, com uma grande atuação, que ali o resultado não contou o que foi o jogo. Jogar na altitude faz parte do negócio. Contra a Bolívia não vai ser assim, porque o jogo primeiro é aqui em São Paulo, não é, Soler? Exatamente, o jogo será na Neoquímica Arena, a casa corintiana, e depois o técnico Tite comandará a segunda partida contra o Peru, aí sim em Lima. Os jogos serão nos dias 9 de outubro, primeiro na Arena Corintiana e depois no dia 13. Lembrando que essa convocação, em relação àquela que aconteceu em março, antes da paralisação do futebol por conta da pandemia da Covid-19, tivemos 9 mudanças. O Alisson ainda estava lesionado e os goleiros convocados para aquele momento foram o Ederson, o Ivan da Ponte Preta e também o Santos do Atlético Paranaense. O Éder Militão também tinha sido chamado, assim como o Daniel Alves e Alexandro. Daniel Alves, que sofreu uma fratura no braço direito. Para o meio de campo, o Arthur tinha sido um dos convocados, e para o ataque, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Esses jogadores não estão nessa lista dos convocados para os jogos contra Bolívia e Peru. A convocação do técnico Tite para os jogos do dia 9 e 13 de outubro contra a Bolívia e também contra o Peru contam com os goleiros Alisson, Santos do Atlético Paranaense e o Everton. Os laterais, Danilo do Juventus, o Gabriel Menino do Palmeiras, o Alex Telles do Porto e o Renan Lodge do Atlético de Madrid. Os zagueiros são Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do PSG, o Felipe do Atlético de Madrid e o Rodrigo Caio do Flamengo. No meio de campo, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Lyon, o Douglas Luiz do Aston Villa, jogador revelado na base do Vasco da Gama, Felipe Coutinho, que retorna ao Barcelona, e o Everton Ribeiro do Flamengo. Para o ataque, Gabriel Jesus do Manchester City, Rodrigo do Real Madrid, Neymar do PSG, o Everton Cebolinha, que agora defende as cores do Benfica de Portugal, Roberto Firmino do Liverpool e o Richarlison, o Pombo, que joga no Everton. Muito bem. E aí, Zaidan? Só para dizer que dos jogadores que normalmente, em condições normais, aí o Tite chamaria, eu acho que o único que está fora por contusão é o Daniel Alves, né? Aparentemente sim, né, Soler? Sim, o único que ficou de fora da lista habitual do técnico Tite foi o Daniel Alves, e acho que também ficou, Zaidan, pro Arthur um recado, né? Depois do péssimo final de temporada que ele teve no Barcelona, esse início que ainda não começou na Juventus, ficou um recadinho para ele, né, Zaidan? O Arthur não é um jogador que seja dono de posição na seleção, então ele tende, temporada a temporada, garantir convocação. E esse Bruno Guimarães joga muita bola, joga até um pouco mais atrás. O problema é que ali tem um dono, que é o Casemiro, né? Mas ele e Fabinho podem jogar mais à frente, principalmente ele, que ele tem um bom passe. E o Douglas, né? O Douglas, como você falou, começou no Vasco, foi pro City, eles não conseguiram regularizar a situação trabalhista dele lá na Inglaterra. Aí ele foi pro Girona, que é do City, voltou pra Inglaterra, mas é bom jogador, sempre foi bom jogador. E parece que o Tite não se amarra muito no Vinícius Júnior, não, Soler?
Exatamente, Zaidan. O Vinícius Júnior, mais uma vez, não foi lembrado nessa convocação. Os atacantes que saíram da primeira lista ainda em março foram o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique. Agora o Rodrigo é chamado e o Vinícius Júnior, que também atua no Real Madrid. E pode ter uma sequência, né? Já que o Gareth Bale saiu, o Real Madrid ainda não tem ali um trio de ataque 100% definido pelo Zidane, mas o Vinícius Júnior não recebeu mais uma convocação para a seleção brasileira. O Ronald, mas diga, o que o Zaidan. Soler gostaria de informar ao mundo é que a Roma tá que contrata, viu, Ronald? Como é que é? A Roma o quê? A Roma tá que contrata, viu? Tá Zaidan, bom. o Soler tá feliz mas da tá vida. complicado, hein, Zaidan? O Soler que tem, como disse o Simati, tem quantos times? 167 times. pra torcer. São 3, né? O que eu torço de coração desde criança, o São Bento por causa da minha família, que é Sorocabana. Meu avô, por sinal, ele esteve no primeiro jogo do Walter Ribeiro, o jogo entre São Bento e São Paulo. E a Roma porque existia um cidadão, um semideus chamado Francesco Totti, que me encantou ali em 2006. Só que, Zaidan, tá complicado, hein, Zaidan? Os caras perderam os 2 capitães Não. para 2 rivais, né? O Kolarov foi pra Inter. Não, mas estão e o Dzeko... contratando. mas não dá pra comparar, Zaidan. Contratar Milik Não, mas pro tão lugar pro contratando. Dzeko não dá, Zaidan. Não dá. Aí, Agora é o aí seguinte, é o desceu o coração sarrafo. falando. só quero dizer, isso vai mexer também com o Ronald Gimenez, Ih, rapaz. que a maior dupla de zaga da história do São Bento, Luiz Pereira e Marinho Pérez. Falando em Luiz Pereira, mexe com o Ronald Gimenez, é claro. Não, e Marinho Pérez também, porque o Marinho Pérez tem uma passagem fantástica também pelo Palmeiras. E... Jogou muito, Marinho, Muito, muito. Jogou muito. no Barcelona de Rinos Mitchells, hein? Muito bem. Valeu, Gustavo Soler. Abraço, Ronald. Valeu.